Seja muito bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos o nosso estudo, a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida. Hoje iniciamos um novo tema. Até há pouco nós vimos, todos os encontros, a missão da igreja no documento de Aparecida. Hoje iniciamos um novo tema, a missão como comunicação. A missão como comunicação de vida. Um estado permanente de missão para a plenitude de nossos povos. Esse tema está aqui, nosso texto base, Testemunhos de Aparecida. É um texto elaborado pelo padre Victor Manuel Fernandes. E nós, então, a partir de hoje, nossos encontros, vamos tratar desse tema, a missão como comunicação vida. O documento de Aparecida tem seus limites e imperfeições. Mas isso não diminui seu imenso valor. Esse texto é um valor enorme. E olha, nós ainda não descobrimos todo o valor desse documento. Foi por esse motivo que eu iniciei esses encontros para a gente aprofundar os conteúdos desse documento chamado Documento de Aparecida. Tanto a cristologia como todas as questões particulares que aparecem no texto poderiam ter um desenvolvimento mais amplo, mais completo, mais profundo. Porém, o texto de Aparecida, possui alguns consensos básicos que estruturam profundamente todas as suas páginas e que não são resultados de planejamento de poucas pessoas, não, ou da genialidade de alguns pensadores. O texto foi feito há muito, pensado com muitas cabeças. A mentalidade, ou melhor, a metodologia utilizada na quinta conferência era orientada para favorecer uma ampla participação. Por isso, o documento expressa uma consciência coletiva, não é a consciência de um grupinho, mas expressa a consciência coletiva, que recolhe uma riqueza, uma vida e um pensamento presentes em toda a América Latina. O texto aqui retrata uma riqueza, a vida e o pensamento presentes em toda a nossa América Latina. Se trata de um canteiro cheio de elementos para pensar uma teologia pastoral muito rica e conectada com a realidade do continente, com fortes ressonâncias espirituais e sociais. Mas, sobretudo, apresenta um vigoroso convite para a missão entendida como comunicação de vida plena. Uma missão entendida como comunicação de vida plena. E isso é uma novidade. Até então, até a quinta conferência que produziu esse documento, não se tinha a noção de missão como comunicação de vida plena. Isso é muito explícito aqui no nosso texto. Ele procura pensar, refletir, para buscar mais vida para nossos povos, para que todos tenham vida. A afirmação de Jesus, lá no Evangelho de São João, foi assim um motivador do tema que orientou a quinta conferência de Aparecida e produziu esse documento. A palavra vida, aqui no documento, aparece 631 vezes. Olha, é pouco. A palavra vida aparece 631 vezes. Muito mais do que qualquer outra expressão, incluindo Jesus Cristo, igreja, discípulos e missionários. Vamos ver alguns exemplos da frequência da palavra
das palavras importantes para compará-la com a frequência impressionante da expressão vida. Então, só o fato da palavra vida aparecer aqui 631 vezes já nos diz com muita clareza sobre essa temática. Missão como comunicação plena. E quem é a vida plena? É Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. Tenham vida abundante. Então a gente poderia dizer que é uma missão para comunicar vida plena, uma missão para comunicar Jesus e a vida que ele trouxe para cada um de nós. Bom, mas vamos aí às comparações. A palavra Deus aparece aqui no texto 353 vezes. A palavra vida aparece 631. A palavra Deus aparece 353. A palavra discípulos, discípulas, lado, aparece 265 vezes. A palavra Eucaristia, missa, aparece 56 vezes. A expressão evangelizar, evangelização, aparece 122 vezes. A palavra família, olha aqui também aparece bastante vezes, aparece 174 vezes. A palavra fé aparece 120 vezes. A palavra igreja, igreja, aparece 416 vezes. A palavra Maria, Virgem, Mãe, aparece 43 vezes. A palavra missão e missionários aparece 381 vezes. A palavra pastoral aparece 195 vezes. A palavra pecado aparece 31 vezes. A palavra presbítero, sacerdote, aparece 69 vezes. A palavra sacramentos, sacramental, aparece 62 vezes. A palavra seita aparece uma vez. A palavra secularismo, secularização, secularizante aparece 7 vezes. A palavra sofrimento aparece 12 vezes. A palavra valores aparece 64 vezes. E a palavra verdade aparece 114 vezes. A palavra vida, repito agora, aparece 600. Portanto, vida é uma palavra-chave no documento de Aparecida. Isso se manifesta também em expressões recorrentes como o Deus da vida. O Deus da vida aparece no documento lá no número 119, no número 459, no número 470 e no número 514. Depois outra expressão, o reino da vida. Então aparece no documento no número 143, número 353, 358, 361 e 366. Por outro lado, o título das 3 partes do documento começa com vida. O documento Aparecido se estrutura em três partes. 3 partes. E todas elas começam com a palavra vida. Vamos lá. A primeira parte, vida para nossos povos, ou melhor, vida de nossos povos. A segunda parte trata do quê? A vida de Jesus Cristo nos discípulos missionários. A primeira parte fala da vida dos nossos povos, ou seja, trata da realidade, da nossa realidade da América Latina e Caribe. A segunda parte fala da vida de Jesus Cristo nos discípulos missionários. Então, é iluminação para a nossa realidade. E a terceira parte tem como título a vida de Jesus Cristo para os nossos povos. Então, olhamos a realidade, vida de nossos povos, iluminamos essa realidade com a vida de Jesus dos discípulos missionários, e a partir disso, temos que ir para a prática, a vida de Jesus Cristo para os nossos povos. Daí,
uma missão para comunicar vida plena. É razoável que assim tenha acontecido para ser coerente com o tema da quinta conferência, onde o discipulado e a missão, em definitivo, têm sentido para que nossos povos, nele, em Jesus, tenham vida em plenitude. Trata-se de uma vida plena nele. Por isso, a noção de vida é essencialmente cristológica. A noção de vida é essencialmente cristológica, ou seja, está vinculada à pessoa, ao mistério e à palavra de Jesus. Só se compreende nele e a partir dele como fonte e modelo. Sim, Jesus é fonte de vida, modelo de vida para todos nós. De fato, se agora somamos as expressões Jesus Cristo, 148 vezes aqui no documento, Jesus, somente a palavra Jesus, 153, e Filho, quando se refere a Filho de Deus, 42 vezes, descobrimos que sua figura está mencionada de modo explícito ao menos 564 vezes. A palavra vida aparece 631 vezes. E as expressões referentes a Jesus, Jesus Cristo, Jesus e Filho de Deus, aparecem no seu conjunto 564 vezes. Portanto, vida e Jesus estão aí, duas expressões vinculadas uma à outra. Ele é a vida, de modo inseparável. Ele e a vida são o eixo fundamental. Jesus Cristo e vida constitui o eixo fundamental do documento de Aparecida. Ou melhor, Jesus como fonte e modelo da verdadeira vida. Portanto, uma missão para comunicar vida. Uma missão para comunicar Jesus, fonte de vida, modelo de vida. Estamos referindo-nos, em definitivo, ao mistério da graça. Porque quando não nos detemos somente na imanência trinitária, mas no Filho encarnado, que se autocomunica ao ser humano, brindando-lhe a vida que o plenifica, então o Filho se chama graça. A Aparecida oferece, então, um conteúdo de imenso valor para pensar o mistério da graça sob a formalidade de uma vida integradora. Graça como vida integradora. Assim, evita um sobrenaturalismo desencarnado, que, por outra parte, diria pouco para a cultura pós-moderna. Já sabemos que uma cultura não se evangeliza só criticando-a e depreciando-a. Adianta a gente dizer, essa cultura que nós temos hoje é isso, assim, assim, assado, tem que mudar. Só criticar não basta. Mas se evangeliza uma cultura na medida em que se encontra uma linguagem. Isso, uma linguagem que possa ser atendido e apreciado nesse contexto cultural. Olha o grande desafio da nossa ação evangelizadora. O grande desafio da nossa ação missionária. Ante os desejos de viver dignamente que caracterizam o sujeito pós-moderno, desejo de viver dignamente, a Aparecida tem apresentado a proposta de Jesus Cristo como uma oferta de vida. A Aparecida apresenta Jesus Cristo como uma oferta de vida. Oferta de vida que integra os legítimos desejos humanos, ou seja, que toca lá o profundo do coração humano, porém os ajuda a apontar mais alto para uma vida verdadeiramente plena. Veja como Jesus Cristo é fundamental, necessário para a vida da humanidade. Só nele encontramos vida plena. Vida integrada já aqui e vida na sua plenitude na eternidade.
Aparecida pensou uma missão para comunicar para uma vida digna e plena. O grande eixo do tema de Aparecida é para que tenham lá no Evangelho de São João. O para quê? Para que tenham vida. O para quê indica a finalidade de toda a missão da igreja. Para que tenham então para comunicar vida. A proposta de Jesus Cristo aos nossos povos, o conteúdo fundamental da missão é a oferta de vida plena a todos. Não só para alguns. E somos chamados a olhar ao nosso redor, nessa América Latina. Quanta gente que não tem vida reconhecida, muito menos vida plena. Quanta gente que não tem o necessário para subsistir. Olha o grande campo de missão que nós temos. Uma missão para comunicar vida. Jesus veio trazer vida plena. Olha a grande missão que temos pela frente. Por isso, a igreja tem como missão própria e específica comunicar a vida de Jesus Cristo a todas as pessoas. Não a um grupinho aqui, um grupinho ali, mas a todas as pessoas. Em encontros passados, quando falamos da totalidade como característica da pastoral missionária, nós vimos com muita clareza que a missão é para todos, tem que atingir a todos. O anúncio do Evangelho tem que atingir a todos. Daí a importância, por exemplo, da setorização da comunidade paroquial. Para que a ação missionária chegue a todas as ruas, a todos os prédios, a todos os edifícios, a todas as pessoas. A igreja tem como missão própria e específica comunicar a vida de Jesus Cristo a todas as pessoas. Uma vez que os cristãos somos portadores de boas notícias para a humanidade e não profetas de desventuras, se quer mostrar que a relação com Jesus Cristo não nos faz menos felizes, não nos exige que renunciemos a nossos desejos de plenitude vital, mas sim nos ajuda a desenvolvermos plenamente e a desfrutar melhor da existência. Por quê? Aí vem a afirmação de Aparecida. Ele ama também a nossa vida, a nossa felicidade nessa terra. Deus nos quer felizes já aqui nessa terra, para depois viver uma felicidade plena na eternidade. Mas Deus quer, Ele ama também a nossa felicidade nessa terra. Está afirmado aqui no número 355. É uma afirmação que parece óbvia, mas que poucas vezes aparece explicitamente na pregação e pode estar ausente das convicções reais de muitos crentes. Deus ama a nossa felicidade nessa terra. É preciso pensar nisso. Trata-se de uma vida que não pode fechar-se no sujeito, mas que, por sua própria natureza, tende a comunicar-se aos outros. E aí, então, nós temos a realidade do missionário, que comunica e dá plena para os outros. A missão se apresenta como uma consequência direta de uma existência bem vivida. Importante, muito importante. A missão se apresenta como uma consequência direta de uma existência bem vivida. E alguém está de bem com a vida, de bem com Deus, de bem com tudo. E por isso, então, pode comunicar esta vida plena que ele experimenta e, portanto, partilha com os outros. Isso é a missão. É a missão de que nos fala o movimento de Aparecida. Tomando esse ponto de partida positivo diante dos anseios humanos, se quer mostrar que uma vida digna e feliz não se realiza no isolamento,
não se realiza no isolamento e na comodidade individualista. O isolado, o individualista, não se realiza. Está voltado só para si. Esquece os outros. Se recorda que uma lei da vida é que, qual lei é essa? A vida cresce na medida em que ela é comunicada por. A vida cresce na medida em que ela é comunicada por. Veja, a pessoa que vive a serviço dos outros é uma pessoa realizada. É uma pessoa que está de bem com a vida, consigo mesmo, com os outros, com Deus. A vida cresce em que ela é comunicada por amor. A relação pessoal com Cristo nos capacita para encontrar uma felicidade mais plena, para encontrar o sentido mais profundo de tudo o que nos acontece, também nos momentos difíceis. Exemplo de dificuldades na vida, de momentos desafiantes. Quem está dizendo? Jesus Cristo nos oferece muito, inclusive muito mais do que esperamos. Por outro lado, o seguimento de Jesus é fruto de uma fascinação que responde ao desejo de realização humana, ao desejo de vida. Seguimento, fruto, fascinação por Jesus. Além do texto de João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, que expressa a vontade de Cristo de trazer-nos vida em plenitude, se menciona também 1 Timóteo 6:17, Deus que provê abundantemente tudo para o nosso bem, para o nosso bom uso, para indicar que essa vida inclui o legítimo desfrute das coisas deste mundo. Esse sentido integrador se desenvolve imediatamente a partir de uma citação do discurso inaugural de Bento XVI, naquele dia 13 de maio de 2007, lá no subsolo da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, quando ele abriu a quinta conferência, quando ele disse que a vida nova de Jesus Cristo desenvolve em plenitude a existência humana, na dimensão pessoal, dimensão familiar, social e cultural, com o qual Jesus Cristo se manifesta como nosso Salvador em todos os sentidos da palavra. Para ser mais explícito, todavia, e não deixar lugar para dúvidas, o documento se detém a enumerar algumas expressões desse sentido integrador da vida em Cristo. É um documento de Aparecido no número 356. 356 vai dizer o seguinte: a vida em Cristo inclui a alegria de comer juntos, o entusiasmo para progredir, o gosto de trabalhar e de aprender, a alegria de servir a quem necessite de nós, o contato com a natureza, o entusiasmo nos projetos comunitários, o prazer de uma sexualidade vivida segundo o Evangelho e todas as coisas com as quais o Pai nos apresenta como sinais de seu sincero amor. Olha que coisa bonita. A vida em Cristo inclui a alegria do quê? Comer juntos. Como é bom sentarmos em torno de uma mesa para uma partilha de alimentos, partilha de vida. A vida em Cristo inclui tudo isso. A alegria de comer juntos, o entusiasmo para progredir, sempre que pode avançar mais,
o gosto de trabalhar e de aprender, a alegria de servir a quem necessite de nós, contato com a natureza, o entusiasmo dos projetos comunitários, o prazer de uma vida, de uma sexualidade vivida segundo o Evangelho, não segundo o mundo, mas segundo o Evangelho. Tudo isso desta vida em Cristo que a missão em Aparecida nos apresenta. Uma missão para comunicar vida. É novidade. É novidade. E um documento episcopal diga que a vida em Cristo inclui o entusiasmo para progredir e o prazer da sexualidade. Assim fica claro que a fé católica não pretende fazer sofrer as pessoas ou limitar sua legítima felicidade. Trata-se de mostrar a profunda unicidade que existe entre a amizade com Jesus Cristo e o ideal humano de felicidade e plenitude vital. Se muitas vezes se criou uma prejudicial dialética entre a fé e a nossa vida terrena, em Aparecida se sustenta que todo sinal autêntico de verdade, bem e beleza na aventura humana vem de Deus, e clama por Deus. Está aqui, o número 380. Esta convicção deveria incorporar-se explicitamente no anúncio do Evangelho e transfigurar-se na pregação. Por quê? E aqui é o número 361 de Aparecida que vai nos dizer esse porquê. 361. Porque a proposta de Jesus a nossos povos, o conteúdo fundamental dessa missão é oferta de vida plena para todos. Porque a proposta de Jesus aos nossos povos, o conteúdo fundamental dessa missão é oferta de vida plena para todos. Por isso, a doutrina, as normas, as orientações éticas e toda a atividade missionária da Igreja deve deixar transparecer essa atrativa oferta de vida mais digna em Cristo para cada homem e para cada mulher da América Latina e do Caribe. Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Nosso próximo encontro continuaremos com esse mesmo tema. Até lá!